Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades. Hoje eu vou falar sobre política, uma área que eu gosto muito, já que eu sou formado nessa área, que é na área de ciência política, né? O vídeo de hoje é bem interessante. É um vídeo assim fundamental para vocês entenderem o que vem a ser política, que é explicar a ideologia política chamada socialismo, ok? Essa ideologia ela foi criada por Karl Marx, né? E ele escreveu esse livro aqui, um livro fundamental para entender o que vem a ser socialismo. Na verdade, esse livro, O Capital, ele se contrapõe ao capitalismo, tá? Então, Karl Marx, como um economista, historiador, ele escreveu esse livro se contrapondo ao sistema econômico capitalista. Então, basicamente isso, tá? Então, é esse grande filósofo, economista e historiador do século XIX que a gente vai tratar, tá ok? Então, a gente vai esmiuçar, né? E vai explicar para vocês as ideias e os princípios da ideologia socialista, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, o socialismo está baseado nos seguintes princípios. Eu vou pôr 7, tá? Todas as ideologias, as características das ideologias eu vou tratar sempre em 7, tá? Eu estou usando essa quantidade não por uma questão de numerologia, de magia, nem nada disso. Porque é o seguinte, se eu falar que é 3 ou 4, é muito pouco para explicar uma ideologia, a complexidade de uma ideologia. Se eu falar 10, 11, 12, é muita coisa, vai ficar um vídeo muito longo, chato e não vai ajudar muito, tá? Então a gente não está querendo ser aqui um cientista que vai especificar tudo, tintim por tintim. Não, a gente está fazendo um vídeo justamente para as pessoas leigas e tudo mais, né? E pessoas que estão interessadas em conhecer, para ela ter justamente a informação básica e suficiente para ela entender o que vem a ser, sem meias verdades, ok? Então é isso. Bom, então vamos lá. Os 7 aspectos, que é a média entre 4 e 10, né? Então é 7, né? Então a gente vai citar os 7 aspectos fundamentais dessa ideologia chamada socialismo. Primeiro ponto, ditadura. Então, todo socialismo defende ditadura. Tá? O que vem a ser isso? É autocracia, que são regimes ditatorial ou autoritários. Tá? Contrapondo-se a quê? A democracia representativa, que tem um voto universal e facultativo. Tá? Então, essa ideologia chamada socialismo, ela defende, na verdade, a ditadura. Ela tomou o poder e acabou. Não tem nada de democracia. É regime ditatorial. Ou, na pior das hipóteses, autoritário. É aquele que ele finge que é democrático, mas na verdade tudo está controlado por eles. É autoritário. Ok? Ou seja, o regime militar que surgiu a partir de 1964 até mais ou menos 1985, salvo engano, foram 21 anos. Esse autoritário é o seguinte: a mudança, até havia um pouco de eleição, porém para o cargo de presidente não havia eleição, tá? Havia uma mudança, tanto que houveram mais ou menos 5 presidentes, né, nesse cargo, mas eles não eram eleitos pelo povo,
Ok? Então é um regime autoritário. Ok? Nesse aspecto, pelo menos na esfera federal, tá? E ditatorial aí nem tem conversa. É uma pessoa que é colocada lá, quer dizer, colocada não. Ela toma o poder e fica lá e não sai mais, a não ser quando ela morreu ou for destituída do seu cargo. Tá ok? Então, todo o socialismo, eles defendem a ditadura. Nada de conversa fiada com democracia representativa, nem com, muito menos com voto universal e facultativo. Isso aí é simplesmente um devaneio, ok? Então, falado isso, vamos para o segundo aspecto. Sem representação partidária. O que quer dizer isso? É partido único. Só um partido. É igual em Cuba, só existe o Partido Comunista. Como existe também na China, Partido Comunista. Como existe na Coreia do Norte, Partido Comunista. E acabou, não tem conversa. Não tem outro partido. Ah, não, vou ter uma eleição. Não, não tem eleição, é partido único, tá? Que contrapõe-se, evidentemente, a um sistema de pluripartidarismo, com partidos de direita, centro, esquerda. Então, nesses países que tem que é socialista, é partido único, não tem conversa fiada, tá? Lá na China é partido comunista e acabou, não tem mais nada. Se escolhe os seus representantes no legislativo e no executivo só com membros do Partido Comunista, como na Coreia do Norte e como em Cuba. Tá dessa forma, ok? Vamos para outra característica. Segurança estatal do cidadão, ou seja, é a segurança do cidadão ser um monopólio estatal. Só o Estado pode fazer a segurança do cidadão, dificultando-se, portanto, a posse de arma pelas pessoas, ou seja, as pessoas não têm o direito de se defender. Até fala que tem ali isso aqui, só que mais tanta dificuldade que a pessoa não consegue ter arma. Tá? É o caso do Brasil. Ok? E isso se contrapõe a quê? A possibilidade das pessoas protegerem a sua própria vida ou de outrem, né? Dos seus familiares, de seus amigos, de qualquer violência ou ameaça que venha a ocorrer. Então é basicamente isso. Então a segurança ela é delegada ao Estado apenas, exclusivamente a eles, ok? Tá, é isso aí. Outro ponto, propriedade exclusivamente estatal. Então no socialismo defende isso. O Estado é dono de todos os bens, sejam eles as casas, né? As fazendas, o que for, né? Sítios e tudo mais, os carros, os veículos, né? Lanchas, o que for, todos os bens são do Estado, tá? O que contrapõe-se à garantia das pessoas serem donas dos seus próprios bens, como casas, carros e empresas. Ah, até esqueci das empresas, né? Então, empresa também não tem ninguém que é dono de empresa nenhuma. Entendeu? Num sistema socialista. Bom, então vamos lá. Para o outro ponto. Sem direito à herança. Gente, isso é uma consequência lógica da questão da propriedade ser exclusivamente do Estado. Se é lá do Estado, não tem como a pessoa que não é dono daquilo herdar ou passar como herança para o seu filho, já que nada é dele, tudo é do Estado. Então, qualquer bem que você estiver usufruindo, a casa que você estiver, ou o veículo que você estiver, não vai ser seu. Então, não tem como você passar esses bens para os seus herdeiros, porque eles não são seus, eles não te pertencem, ok? Simples assim. Então,
os bens do falecido são, na verdade, propriedade do Estado. Tá? Ele simplesmente usufruiu isso em vida. Tá? Então isso se contrapõe ao sistema do liberalismo, que é a garantia dos herdeiros terem direito à herança. Tá? Então é simples assim. E os últimos 2 pontos, né, já que falamos 5 pontos do socialismo, né, vamos falar dos últimos 2, que é sem ter liberdade de ir e vir e controle da imprensa. Tá? Então vamos para o primeiro. Sem liberdade de ir e vir. O que é isso? Cerceamento de locomoção das pessoas em espaços públicos. Ou seja, as pessoas não têm a liberdade de andar no espaço público. Elas podem, a qualquer tempo, serem impedidas de circularem. Tá? Elas circulam ali tal, mas se o Estado falar, não é para circular mais aqui, acabou, você não pode mais. Isso não depende da tua vontade, depende da autorização do Estado. Ok? Andar na rua não é uma liberdade individual do cidadão. É uma mera autorização, liberalidade do Estado. Ele que vai decidir se quer ou não quer. Se você não quero mais que você passe aqui, acabou, não passa. É porque eu não quero. Entendeu? Não é porque ocorreu algum problema aqui e tal, né? Um acidente, isso, aquilo, algum crime ocorreu aqui, tem que isolar aqui, então não passa por aqui. Entendeu? Não, é sem justificativa. Ela não vai, acabou, porque nós não queremos. Então ele tem todo esse poder. Então as pessoas não podem transitar livremente em qualquer lugar do país. A gente fala do país porque toda ideologia ela é instalada no país. Ela não é instalada numa cidade e em outra não. Entendeu? E num estado, numa província e na outra não. Não, é sempre, a ideologia é sempre instalada, implementada em todo o território nacional. Então, se é na Rússia, em todo o território russo. Se é na América, em todo o território americano. Se é no Brasil, em todo o território brasileiro. Assim sucessivamente, ok? E o último aspecto, o último princípio defendido com unhas e dentes, importantíssimo para o socialismo, é o controle da imprensa. Tá? Censuras a notícias e as opiniões jornalísticas. Então, eles controlam tudo. Tanto que a internet na Rússia e na China, ela é altamente controlada. Não só controlada, como lá ela não existe lá igualmente que existe no resto do mundo. É um outro tipo de internet. Entendeu? Então todos os aplicativos são diferentes. São controlados pelo Estado. Ok? E as notícias, então, o jornal lá é um jornal controlado totalmente pelo Estado. Tanto na China como na Rússia. Na Coreia do Norte nem se fala. Em Cuba, lá é o Grama, tal, o jornal. Então é tudo controlado, né? Então, para vocês entenderem. Isso se contrapõe, evidentemente, censuras a notícias e a opiniões jornalísticas, se contrapõe à possibilidade da imprensa divulgar qualquer notícia que quiser. Então, ela não tem liberdade. É o que o Estado vai querer que ela publique, entendeu? Nem tudo ela vai dizer, mas aquilo que for contra o Estado, que for contra os interesses da ditadura, não podem ser noticiados. É simples assim. Então, são 7 aspectos importantes do socialismo, que é a ditadura, a não representação partidária, ou seja, sem representação partidária, ok?
a segurança estatal do cidadão. É o Estado que faz a segurança, a pessoa não pode fazer a sua própria segurança. A propriedade ser exclusivamente estatal, ok? Nada é do cidadão, todos os bens, carros, empresas, propriedades, casas, tudo é do Estado, nada é do cidadão. E, por consequência, sem direito à herança. Já que tudo é do Estado, não tem como a pessoa herdar. Por quê? Tudo é do Estado, então ele não tem como passar para os seus herdeiros os seus bens, porque eles não os pertencem. Simples assim. E, por último, é a questão da falta de liberdade de ir e vir, entendeu? E a imprensa está totalmente controlada pelo Estado, entendeu? Tem uma censura forte, tá? Só pode falar aquilo que não seja contra o Estado, tá bom? Então é simples assim, minha gente. Muito obrigado e até a próxima.